Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e eu recebo para tratar de um dos temas mais importantes para a comunidade acadêmica do Estado, o representante do alunato da Universidade Federal do Acre, representante discente da Comissão Eleitoral da UFAC, Mike Araújo, aqui à minha direita, o Mike, e representando os docentes, os professores na Comissão Eleitoral da UFAC, o professor Écio Rogério da Cunha. A greve dos professores e servidores técnicos da UFAC já dura mais de 90 dias. Acontece exatamente no período eleitoral, ou é o período eleitoral que acontece justamente durante um processo de greve. Enfim, este ano é um ano sui generis. Sabemos que 4 chapas concorrem para a reitoria e vice-reitoria da UFAC neste ano, e existe todo um processo de marcação de datas para as eleições. A Comissão Eleitoral, no dia 2 de junho deste ano, em sua resolução número 2, firmada em reunião com os 87 membros deste colégio especial, estabeleceu que, por conta da greve, deste alongamento da greve, a eleição deveria acontecer no dia 14 de agosto, ou seja, deveria ter ocorrido anteontem. Mas, por conta desta greve alongada, outra data foi definida. O Colégio Eleitoral Especial é composto por docentes, discentes, técnicos administrativos e representantes da sociedade civil organizada. A grande questão é, se a eleição for feita nos próximos dias, sem que os alunos tomem pé das propostas dos candidatos a reitor e a vice-reitor, como saberão em quem votar? Em que propostas acreditar? Que projetos avaliar? É uma espécie de eleição sem que o eleitor conheça direito as propostas dos candidatos. No caso, os professores e os técnicos administrativos já conhecem muito bem. Talvez já comecem o ano sabendo em quem votar. Até porque tanto os professores quanto os técnicos administrativos são bastante politizados, já conhecem o trâmite e conhecem muito bem os candidatos. Mas e os alunos? Muitos alunos estão alienados desse processo, alijados desse processo, e aquele acordo de que as eleições só aconteceriam 15 dias após o fim da greve para que todos pudessem tomar pé. Convidamos aqui o Mike Araújo, representando os alunos, e o professor Écio, representando os docentes desta Comissão Eleitoral da UFAC, para nos falar que decisões foram tomadas, que datas foram marcadas e como é que ficará esse pleito tão polêmico da UFAC este ano. Professor Écio Rogério da Cunha, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem. Eu já quero iniciar dizendo que a greve não vai atrapalhar a eleição. Porque esse processo já vem ocorrendo desde o dia 7. Anteriormente tivemos no comando de greve um seminário onde os 4 candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas. Foram 2 manhãs e 2 tardes. E depois, em Cruzeiro do Sul, tivemos um debate lá, amplamente divulgado, onde os acadêmicos de lá compareceram, mais os técnicos e professores. E no dia 10, nós tivemos um outro debate aqui em Rio Branco. Então, nós estamos pensando, a comissão está organizada da seguinte forma, para divulgar da melhor forma possível, na mídia, na televisão, no rádio e nas redes sociais, a eleição. E os candidatos também, por sua vez, estão apresentando as suas propostas via web. Né? O problema é que, quando se está lá dentro da universidade, nas reuniões, nos seminários, fica mais fácil, porque você tem um corpo a corpo com o candidato. Eu vou passar a bola aqui para o Mike, dar uma boa noite para ele também, até porque eu creio que os alunos, os discentes, Mike, quando eles têm aquele contato com o candidato, ele pode, inclusive, conhecer melhor suas propostas. Estou equivocado? Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui representando os discentes na comissão eleitoral. A gente vê com muita preocupação a dispersão dos estudantes e vê como um enfraquecimento do movimento estudantil. Mesmo estando em caráter de greve, a gente tem muito estudante tá disperso, estão viajando, outros que são de outros estados estão
foram para o seu estado de origem, porque greve é indeterminada, a gente não sabe, pode acabar amanhã. Foi esse o pensamento quando foi proposta a data da eleição, que teve que ser repensado depois por causa da greve, né? Houve um acordo de que, após o fim da greve, se daria 15 dias para que esse processo fosse bastante debatido junto aos alunos, para que eles pudessem formar opinião e assim, 15 dias depois de fazer a eleição. Houve esse acordo, Mike? Teve uma votação dentro do colégio eleitoral, formado pelos conselheiros universitários, que foi feita essa proposição de ser 15 dias depois que retornasse às aulas. Isso foi aceito pelo colégio eleitoral? Foi aceito no momento, mas é porque naquela época não se acreditava que a greve fosse se alongar tanto. Aí era uma situação seguinte, a eleição estava marcada para o dia 14 de agosto. Anteontem? Anteontem. E se voltasse da greve dia 13, a eleição acontecia dia 14. Não acontecendo isso, o colégio eleitoral foi convocado e foi decidido uma nova data para a eleição, mesmo estando em período de greve. Infelizmente, não vai ser com tanta participação estudantil como para os debates, apesar de estar a gente vai tentar vincular na mídia, tem os sites, o site da universidade também está colocando lá. Mas mesmo assim é diferente, o processo fica diferente. Fica um processo muito atípico e imprevisível de se saber qual resultado vai ser. O Mike disse que foi uma nova data definida, professor Écio. Que data foi essa? É o seguinte, inicialmente no dia 12 de junho, foi a resolução número 2, determinava que no dia 14 de agosto teríamos a eleição. Não houve? Não houve. E que nova data foi? Que seria 15 dias após o término da greve. Certo. Imaginava-se naquela época que teríamos 2 meses de greve, inicialmente. Não aconteceu, tá? No dia 13 agora, fizemos uma nova reunião com o Colégio Especial, Colégio Eleitoral Especial, e foi decidido, foi criada uma resolução número 5, onde a eleição seria dia 21, primeiro turno, terça-feira, e dia 29, se houver, o segundo turno. Então seria dia 21 agora, a eleição para reitor e vice-reitor. Por que se definiu essas datas, professor? Porque existe um decreto-lei 1916, de 1996, que determina que 60 dias antes do término da atual gestão tem que se apresentar a lista tríplice do presidente da República. Né? Então, nós não queremos correr o risco de chegar 6 de agosto não termos o nome indicado, porque isso não é uma eleição, é uma indicação, tá certo? Para dizer qual o nome que o alunado quer, qual que o professor quer e os funcionários querem. No caso, 6 de outubro, né? Chegar ao Rio, chegar em 6 de outubro. Não, nós temos que chegar 6 de setembro com esse nome já definido. 6 de setembro. Porque em novembro, nós já temos que, o presidente já tem que ter escolhido, o presidente Dilma tem que escolher na lista tríplice. Sim. Agora a questão já houve uma votação no dia 7 de agosto para quem está fora de domicílio, professores e técnicos administrativos. Esses resultados já foram divulgados? Não. Acontece o seguinte, esses envios via SEDEX é colocado dentro de um malote fechado, está no cofre, lá na UFAC, e onde só na apuração que ele vai ser revelado. Então a orientação que foi dada é que é colocado dentro de um envelope branco o seu voto, lacrado, seu voto dentro de envelope branco e colocado dentro do envelope do SEDEX. Muito bem, muito bem. Aí, dessa forma, que vai ser revelado. Lá, só vai ser revelado depois da votação que ficou marcada para a próxima semana. Dia 21, primeiro turno, e 29 de agosto, havendo necessidade de segundo turno. Ô Mike, eu recebi aqui um e-mail do professor José Cláudio Mota Porfírio. Inclusive, agradeço o professor pela contribuição. Eu até destaquei algumas das colocações do professor. Ele disse o seguinte: Alain, apesar dos alunos terem conseguido a paridade nos votos, esse mesmo decreto, o decreto 1916/96, ele regulamentou o processo de consulta à comunidade universitária, estabelecendo o peso de 70% dos votos para professores e 30% para alunos e técnicos administrativos. Só que já há 2 eleições que os alunos têm a paridade. Votam em peso igual com os professores, não é isso, Mike? E o professor Zé Cláudio, ele fala o seguinte:
Apesar de os alunos terem conseguido a paridade nos votos a duras penas, estes não participarão do pleito porque estão dispersos. Assim, o lado mais interessante da universidade deixará de participar de um processo que tem tudo a ver com o seu futuro. Eu acho que o professor tem razão. Eu quero saber a sua opinião como aluno. Está correta essa visão do professor Zé Cláudio Porfírio? Nesse sentido, a gente, a posicionamento como aluno, a grande maioria é favorável que a eleição fosse após a greve, pelo fato de ter mais tempo para discutir. Agora, com a dispersão é inevitável. A gente está trabalhando no sentido de trazer e convocar o aluno via mídia para vir votar, já que todos são aptos a votar. Ninguém está impedido de votar. Todos que têm matrícula, são 12 mil alunos. Teve matrícula na universidade, está convocado a vir no dia 21, das 8 às 21 horas. No seu bloco onde você estuda, tem o seu curso lá, para realizar seu voto e participar do debate, né? Mas o voto do aluno não é obrigatório. Não é obrigatório. É um voto voluntário, facultativo. Você espera que, diante da greve, dessa dispersão dos alunos, a participação seja a menor dos últimos anos? A gente está correndo um sério risco de ser uma participação muito pequena da comunidade estudantil, mesmo a gente tendo conseguido a paridade, que é nossa categoria estudante, tem o mesmo peso dos professores e dos técnicos. É 1/3. Então a gente conseguiu essa conquista da paridade. Agora tem uma questão, tem professores que reclamam. Eu sei que o professor Minoru Quimpara, que compete a chapa Inova UFAC, ele contestou a escolha da data. Ele pode, de alguma maneira, essa contestação pode ser acatada ou não existe mais condições para isso? Não, porque na resolução número 5, do dia 13 de agosto desse ano, de 2012, foi determinado, teve uma votação nesse colégio especial, foi 44 a favor dessa data do dia 21 e 18 não. Então ganhou a proposta da comissão eleitoral. Não é possível mais mudar datas? Não, não é possível. Mesmo com alguma contestação, até judicial? Aí já é outro caso. Deixa eu só fazer um dado, para apresentar um dado na questão da participação do aluno. O voto não é obrigatório. Na última eleição da reitora atual, 1.800 alunos votaram, apenas, do universo de 12 mil. Só 1.800 votaram? Só. Então, por que, professor? Eu acho que o aluno não acredita que ele é importante. E o aluno é importante. Então, o voto do aluno era paritário. Sim, já na eleição da professora Olinda, já havia essa paridade. Sim. Então, assim, eu acho que o aluno tem que acreditar que a universidade é dele. Que ele tem que participar desse processo, porque são 4 anos. Então, ele vai ter que vivenciar uma reitoria que ele não escolheu. Então, ele tem que participar, né, votando. Os mecanismos para que os alunos que agora nos assistem, os futuros profissionais desse estado, o site da UFAC, como o Mike falou, ele apresenta as propostas de cada um dos 4 candidatos a reitor? No site da UFAC tem informações sobre as eleições. Mas não há propostas de candidatos? Não, mas vai ser... Eles iam colocar um link lá das gravações... Das gravações que foram feitas. Das gravações que foram feitas dos candidatos. A propaganda eleitoral de cada um. Cada qual vai ter o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo vai ser disponibilizado para eles. Certo. E os alunos vão poder avaliar o discurso de cada candidato. Lembrando para você de casa, o Alan está falando de eleição e tudo, mas não disse o nome dos candidatos. Gente, candidato professor Jonas Filho, candidato a reitor, e seu vice, professor José Ronaldo Melo. A segunda chapa, professora Margarida Carvalho e o vice Silvio Simeone da Silva. A outra chapa, professora Olinda, atual reitora, Olinda Batista Asmar, e vice, o professor Carlitinho Cavalcante. E a chapa Inova UFAC, professor Minoru Quimpara, e como vice a professora Guida Margarida de Aquino Cunha. Eu gostaria que o professor Écio fizesse uma convocação aí aos alunos e o Mike também, para que eles participem deste pleito e que possam fazer valer a sua voz. Porque a duras penas conquistaram o direito de votar em mesmo peso com os professores e técnicos e precisam exercer esse direito. Professor, eu creio que esse é o momento de o senhor fazer essa convocação. Tá certo. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que você que é aluno, você que é técnico, você que é professor, participe.
Mas eu quero chamar a atenção especificamente dos alunos. Esse processo de eleição para reitor, é necessário que você vá no dia 21 e vote no seu candidato que você acha mais importante, mais interessante, mas é necessário que você participe. O voto é seu, você tem que ir lá decidir a universidade. Não deixe que poucos decidam. Você tem o direito a esse voto. Então vá e participe e faça uma escolha que você acha que é importante e vá dia 29 também, se houver o segundo turno, né? Eu acho que é importante. Importantíssimo. Mike, mais alguma colocação? A gente, na comissão eleitoral, estava resolvendo questão de conseguir mecanismos para facilitar o acesso dos alunos, tipo, manter normalizado a questão da alimentação, os transportes de ônibus, inclusive, que devido à greve, as coordenações estão fechadas e os alunos estavam tendo dificuldade no Sindicol com a renovação da sua carteira. A gente da comissão trabalhou nesse sentido para resolver junto ao Sindicol e dar essa oportunidade para o aluno ter um melhor acesso. E a gente convoca, venham participar, venham votar, porque é 4 anos da nossa vida que vai estar em jogo dentro da universidade. E já é semana que vem, dia 21. Isso. Primeiro turno e 29, segundo turno. Mike, obrigado pela tua vinda, viu? Foi um prazer bater um papo contigo. Parabéns. O Mike, que já é médico veterinário, Mike? Engenheiro agrônomo, Engenheiro agrônomo, estudante de medicina veterinária, engenharia florestal também. Ah, rapaz, esse menino vive para estudar, rapaz. Isso é uma fera. Professor, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.